diante dessas sanções da China com Taiwan e um possível conflito, pode haver falta desses componentes? Já está tendo algum impacto? Como é que você avalia esse cenário? Bom, é um cenário de extrema preocupação. Por quê? Eu não acredito que vai haver uma escalada para um conflito armamentício. Mas hoje no nosso mercado isso já impacta e já vem impactando desde o estigma da pandemia, né? Então você já vem sofrendo com um pouco da falta desses semicondutores. A principal empresa que faz esse processo de microprocessadores para o país e para o mundo em si é a TSMC, que é a principal, é quem dita o ritmo desse mercado hoje. Então, sofrendo a China aplicando sanções sobre Taiwan, limitando as atividades, essa área de conflito que está existindo, de escalada com lançamentos de mísseis, exercícios militares, já pausa a atividade econômica como um todo. Então, hoje, você já vê um desabastecimento muito mais por conta da falta de produção em relação à pandemia e agora com essa escalada dessa ação entre China e Taiwan e essa guerra. E hoje, o que eu comento muito com o pessoal é que já existe um conflito entre China e Estados Unidos e esse conflito ele só escala com essa relação econômica. Então, você tem conceitos de inflação que vão começar a ser sentidos de forma expressiva, você já tem ações de desabastecimento e escassez de alguns componentes. Hoje, a ação onde você importava com 5, com 3, com 4 dias, que é a facilidade que nós temos por ter essa ramificação na Ásia, na Europa e na América do Norte, hoje já não existe. Hoje, para fazer uma importação, a compra de um único componente já nos traz uma certa preocupação. O tempo ele já dobrou, não é uma ação que você recebe com 5 dias. Então, hoje, se você for pleitear as principais indústrias no país, os principais fabricantes, eles já sofrem com isso, não só no solo nacional, como no mundo todo. Então, há uma instabilidade, uma incerteza no mundo todo. E a falta desses componentes, o que ela pode gerar? Né? Você que atua com a questão, que atua com a manutenção e os serviços voltados para a indústria alimentícia, a falta desses componentes, se uma máquina parar, uma dessas máquinas que você citou, ela parar, e não houver um componente para repor, o que pode impactar? Impacta no preço? Impacta na falta? Qual é o impacto disso no cotidiano do brasileiro? Para você ter uma ideia hoje, vou te dar um exemplo aqui de inúmeras as indústrias hoje no país. Quando o pessoal faz uma compra de um equipamento, ele não faz a compra de um único equipamento, não é um composto de atividades, porque quando a gente fala de informação, ela flui numa única linha. Então, o componente X tem que conversar com o componente Y e assim por diante. E por se tratar do país Brasil e esse investimento em tecnologia que atrapalha bastante e essa tecnologia defasada, hoje você já tem uma eletrônica e uma informação muito sensível no país. Então, hoje, se falta um único componente, a reposição dele num universo perfeito já é difícil, já é muito complicado. Você manter a originalidade desse processo, que é o que nós pleiteamos hoje no mercado. Porque para você ter uma condição de garantia bem consolidada, você precisa manter a originalidade do processo. Então, hoje, você já tem essa dificuldade pela essa escassez, pela tecnologia, essa disparidade de tempo de tecnologia muito grande no país. Então, hoje, quando falta um componente X de operação mal desempenhada na atividade, você já tem essa sensibilidade de não ter esse componente no universo normal. Agora, você potencializa isso com uma relação de sanções, a não fabricação ou atividade de componentes distintos. Porque quando a gente fala de semicondutores, em geral, você vem
desde a parte de capacitores e resistores, que fazem a parte de potência desse item e filtro, até a parte de fusíveis, até a parte de microcontroladores, que são as utilizações dos chips e que as multinacionais globais, Xiaomi, Apple e Samsung, estão extremamente preocupadas com relação a isso, porque se não há fabricação, não há avanço da tecnologia. Quando nós estamos falando dos estigmas da pandemia, onde a nossa orientação é vamos otimizar e vamos automatizar os processos, e aí você tem a falta dos componentes que são compostos para esse avanço, essa escalada dessa nova ordem, nossa, você imagina o impacto disso no mundo e a sensibilidade disso.